Oi, gente, boa tarde. O nosso trabalho é sobre a tungíase e o nosso grupo é formado por Alice Diniz, Larissa Ferreira e Sânzio Deleprani. A tungíase, também conhecida como bicho de pé, pulga da areia ou bicho do porco, é uma ectoparasitose causada pela Tunga penetrans, um inseto da ordem dos sifonáperos, que alimentam-se de sangue de animais como cães, gatos e ratos, e parasitam preferencialmente os humanos e os porcos. É frequentemente encontrado em solos arenosos, quentes e secos, além de chiqueiros e currais, e é mais comum em países subdesenvolvidos, tais como as regiões tropicais da África, oeste da Índia, Caribe e as Américas Central e do Sul, sendo rara na Europa e América do Norte. As rotas comerciais e marítimas permitiram a disseminação do parasita. Há vários relatos de casos envolvendo viajantes com destino a áreas endêmicas. Os primeiros registros relatam que os espanhóis conheceram o parasita quando Cristóvão Colombo aportou em Guanahani, uma ilha que posteriormente foi renomeada de São Salvador, em 12 de outubro de 1492. Apesar de a tungíase ser endêmica em algumas comunidades brasileiras, poucos estudos são realizados sobre essa doença. A classificação é Tunga penetrans, nome científico, espécie Tunga penetrans, classe Insecta, família Tungidae, ordem Siphonaptera, filo Artrópoda, reino Animalia. Essa ordem é representada pelas pulgas, pequenos insetos de coloração escura e que não voam. Sifos significa sifão ou tubo e Aptera significa sem asas. A Tunga penetrans é a menor das pulgas conhecidas e alcança no máximo 1 milímetro de comprimento quando está em fase adulta. A fêmea possui uma peculiaridade. A fronte, terminada em ponta aguda, proporciona a capacidade de penetração na pele. Ao final de uma semana, esta fêmea atinge o tamanho de uma ervilha, devido ao acúmulo de ovos em seu abdômen, enquanto o macho se alimenta de sangue, mas não faz a penetração na pele do hospedeiro. Na cabeça das fêmeas estão presentes as peças perfurantes, lacíneas, que formam com o labro epifaríngeo o canal sugador. Suas cerdas estão voltadas para trás e o seu corpo é endurecido e achatado verticalmente. A parte penetrante é a cabeça, o tórax e parte do abdômen. E os espiráculos abdominais são bem desenvolvidos para compensar a respiração. Os principais hospedeiros são os porcos, o homem, os cães e os gatos. Nos seres humanos, ataca preferencialmente a região dos pés. Por isso, ficou popularmente conhecida como bicho de pé. Mas também nos cantos, entre os dedos, nas bordas das unhas, mãos e também em outros lugares como pálpebras, ânus e até o escroto. Existem casos de infecções por todo o corpo. Os ovos, larvas e pupas das pulgas podem sobreviver no ambiente por semanas ou até meses, preferencialmente em solo seco, arenoso e com pouca luminosidade, como próximo a chiqueiros, a montes de esterco e no peridomicílio, jardins e hortas. Disseminam-se mais nos períodos de estiagem. Apenas a fêmea já fecundada da Tunga penetrans penetra na derme. No primeiro estágio, a pulga está na fase de penetração, em que ela vai causar ferimentos na pele do hospedeiro. Após 30 minutos da infecção, inicia-se um processo inflamatório, em que aparecerá uma mancha avermelhada, com cerca de 1 milímetro na região. No segundo estágio, começa a hipertrofia da parte lesionada, e o parasita se torna mais óbvio 1 a 2 dias após a penetração. No terceiro estágio, a hipertrofia é máxima. O corpo da pulga atinge 7 milímetros de comprimento e é macroscopicamente visível em 2 a 3 semanas após penetrar na pele. É nesse estágio em que a pulga começa a expelir os ovos, durante um período de 2 a 3 semanas e causando também o engrossamento da queratina na epiderme, chamado de hiperceratose e descamação. O quarto estágio ocorre após a deposição dos ovos. O parasita morre e sua carapaça é expelida. E por último, no quinto estágio,
Após aproximadamente 4 semanas, a epiderme se reorganiza, mas pequenos resíduos permanecem durante meses, sendo posteriormente eliminados por mecanismos de reparação da pele. Os ovos depositados no terceiro estágio tornam-se larvas em 3 a 4 dias e se transformam em pupas. Após 2 semanas chegam à fase adulta e, ao encontrarem outro hospedeiro, são capazes de se reproduzir e completar o ciclo. Nos porcos, a fêmea é expulsa pela resposta inflamatória da pele com cerca de 15 dias. Inicialmente, quando ocorre a penetração da fêmea, a pessoa está assintomática. A lesão surge como uma pequena pápula marrom escura, com um halo fino e claro ao seu redor. Elas podem ocorrer em qualquer parte do corpo, preferencialmente nas regiões plantares periungueais e interdigitais. Elas podem causar dor ou coceira e ocorrer infecção secundária e até abscessos no local. Complicações raras: perda das unhas, feridas, impetigenização das lesões, eritema, edema, dor, pústulas, supuração, úlceras, infecções bacterianas, deformidades dos dedos e infestação grave, levando à dificuldade de andar. Outras complicações mais raras incluem linfedema, gangrena, perda permanente das unhas, amputação dos dedos, sepse e até a morte. O diagnóstico é realizado através da história epidemiológica e dos achados clínicos, que, aliados ao exame direto com visualização do parasita, após a abertura da lesão com agulha estéril, permitem a confirmação desta enfermidade. É importante que todos os indivíduos, inclusive os animais, que vivam, trabalhem ou passem pelo local sejam examinados também. O local deverá ser investigado para que se encontrem os focos de infestação, a fim de que seja possível a erradicação do parasita, sob a orientação de profissionais do Centro de Controle de Zoonoses. As lesões podem ocorrer em qualquer parte do corpo, preferencialmente nas regiões plantares, periungueais e interditais. A retirada da pulga é o tratamento preconizado, portanto, cabe ressaltar que só deve ser realizada depois de adequada desinfecção da pele e com a utilização de agulhas estéreis. O uso de eletrocautério ou a eletrocirurgia com anestesia local são tratamentos alternativos para a destruição do parasita. A infestação é tratada com unguento de mercúrio, pomadas à base de isômero gama, hexaclorociclohexano ou outros inseticidas ou medicação sistêmica. A opção é o tiabendazol, 25 mg por quilo, em 1 ou 2 doses diárias de 3 a 5 dias. Existem casos de tungíase disseminada, mais de 50 parasitas por pessoa. Nesses casos, o tratamento consiste em ivermectina por via oral, parasiticida, limpeza constante das lesões, administração de antibióticos e vacinação antitetânica. A interrupção da cadeia epidemiológica e da transmissão dos parasitas é necessária para a erradicação da tungíase. Os porcos não devem circular livremente por serem hospedeiros naturais. Portanto, é importante o cercamento desses animais e o tratamento dos animais infestados. Deve-se ter cuidado com esterco para jardim, uma vez que as fezes de suíno não devem ser utilizadas para esse fim. Como preferencialmente habitam solo arenoso, seco, de pouca luminosidade, a pavimentação das vias públicas, cimentação e colocação de pisos no interior das residências são medidas importantes para o controle dos parasitas. Além disso, saneamento básico, incluindo principalmente a coleta de lixo, contribuirá para a redução da incidência e da gravidade dessa doença. O controle do ambiente com inseticidas também é importante. É essencial estimular a prevenção primária, como o uso de sapatos fechados. Como prevenção secundária, deve-se priorizar as medidas de educação em saúde, educando a população para a realização de autoexames periódicos, visando a retirada das pulgas com material estéril adequado. E esse foi o nosso trabalho, e essas são as nossas referências.